Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano com Vatican Media e Vatican News. Passamos a transmitir, a partir deste momento, a Santa Missa na solenidade de Pentecostes, presidida pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, este domingo, 19 de maio. Nossa saudação àqueles que nos acompanham pela página web Vatican News em língua portuguesa, web Rádio Vaticano, aqueles que nos acompanham pelo Facebook e pelo YouTube, as emissoras de rádio e televisão em conexão conosco. Nossa saudação aos amigos de língua portuguesa no continente africano, no continente asiático e os amigos de Portugal e de todo o Brasil e nos Estados Unidos. Sejam todos bem-vindos dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, com a coordenação de Silvanei José e a assistência técnica de Bruno Orti, desejando a você, amigo ouvinte, telespectador e internauta, um bom domingo nesta solenidade de Pentecostes, em que celebramos a descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos, início da expansão da Igreja e princípio da sua fecundidade. Temos o canto de entrada e a procissão, precedida da cruz processional, para dar início, então, a esta celebração. Lembramos, a Igreja vive no Espírito de Cristo. A solenidade de Pentecostes celebra um acontecimento capital para a Igreja, a sua apresentação ao mundo, o nascimento oficial com o batismo no Espírito. Complemento da Páscoa, a vinda do Espírito sobre os discípulos manifesta a riqueza da vida nova do ressuscitado no coração e na atividade dos discípulos. Início da expansão da Igreja e princípio da sua fecundidade. Ela se renova misteriosamente hoje para nós, como em toda a Assembleia Eucarística e Sacramental. E, de múltiplas formas, na vida das pessoas e dos grupos até o fim dos tempos. A plenitude do Espírito é a característica dos tempos messiânicos, preparados pela secreta atividade do Espírito de Deus, que falou por meio dos profetas, e inspira em todos os tempos os atos de bondade, justiça e religiosidade dos homens, até que encontrem em Cristo seu sentido definitivo. Não se pode deixar de ligar o acontecimento do Sinai com o de Jerusalém. A Assembleia das 12 Tribos corresponde à dos Apóstolos, Novo Israel. Fogo e vento manifestam a presença do Deus vivo. É dada a lei da aliança, lei da liberdade, que qualifica os filhos de Deus. A aliança, não mais limitada a um povo escolhido para dar a conhecer o verdadeiro Deus, é aberta a todos os povos e a todas as raças. Não mais caracterizada por um sinal na carne, ela é espiritual e se exprime pela fé e o batismo. Não mais renovada por homens mortais, no decorrer da história, ela é fundada sobre Cristo, que permanece eternamente. E, precisamente por ser espiritual e definitiva, sua encarnação atual na Igreja do nosso tempo, com suas instituições e nas diversas igrejas espalhadas por toda a terra, com suas peculiaridades, tem valor sacramental. Isto é, traz verdadeiramente a salvação, mas também relativo e caduco. É preciso, pois, não considerar absoluto e definitivo aquilo que não seja o próprio Espírito, realidade profunda e inexaurível de tudo o que constitui a vida da Igreja no tempo. Ações sacramentais, hierarquia, ministérios e carismas, templos e lugares. O diácono coloca no centro do altar o Evangeliário, o livro dos Evangelhos, no centro do altar da confissão, altar principal da Basílica de São Pedro, nesta solenidade de Pentecostes. Assim nos preparamos também espiritualmente para participar desta celebração
colocando-nos na presença do Senhor, abrindo o nosso coração, fazendo-nos dóceis às sugestões do Espírito Santo. Assim, para bem participarmos desta celebração eucarística. O Espírito do Senhor encheu a terra inteira, ela que abrange todo o universo, conhece também cada palavra, aleluia, antífona de entrada desta celebração. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. Fratelli e sorelle, per celebrare degnamente i santi misteri, riconosciamo i nostri peccati. O Santo Padre nos introduz o ato penitencial. Pietà di noi, Signore. Contro di te abbiamo peccato. Mostraci, Signore, la tua misericordia. E donaci la tua salvezza. Dio Onnipotente e Misericordioso, Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Temos agora o Kyrie.
excelsis Deo. Et in terra ars hominibus bone voluntatis. Laudamus Preghiamo. Ó Dio, que nel mistero della Pentecoste santifica. Ó Deus, que pelo mistério da festa de hoje santificais vossa igreja inteira, em todos os povos e nações, derramai por toda a extensão do mundo os dons do vosso Espírito Santo e realizai agora, no coração dos que creem em vós, as maravilhas que operastes no início da pregação do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Passamos agora à liturgia da palavra desta celebração. A primeira leitura que ouviremos é do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar. Estaban todos juntos en el mismo lugar.
Leitura dos Atos dos Apóstolos. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho, como se fosse uma forte ventania, que encheu a casa onde eles se encontravam. Então apareceram línguas como de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: esses homens que estão falando não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós, que somos partos, medos e elamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judeia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Panfília, do Egito e da parte da Líbia, próxima de Cirene. Também romanos que aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. A primeira leitura foi feita em espanhol e temos agora o Salmo responsorial, o Salmo 103. O Salmo responsorial, Salmo 103, entoado em italiano: enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai. Benedici il Signore, anima mia, sei tanto grande, Signore mio Dio. Quante sono le tue opere, Signore, le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, encheu-se a terra com as vossas criaturas. Mandi il tuo spirito, sono creati, e rinnovi la faccia della terra. Se tirais o seu respiro, elas perecem e voltam para o pó de onde vieram. Enviais o vosso Espírito e renascem, e da terra toda a face renovais. Sia per sempre la gloria del Signore, gioisca il Signore delle sue opere. A Lui sia gradito il mio canto, io gioirò nel Signore. Que a glória do Senhor perdure sempre, e alegre-se o Senhor em suas obras. Hoje seja-lhe agradável o meu canto, pois o Senhor
é a minha grande alegria. A segunda leitura que agora ouviremos, que será feita em inglês, é extraída da carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículos 16 a 25, o fruto do Espírito. A reading from the first letter of St. Paul to the Galatians. If you are guided by the Spirit, you will be in no danger of yielding. Leitura da carta de São Paulo aos Gálatas. Irmãos, procedeis segundo o Espírito, assim não satisfareis aos desejos da carne. Pois a carne tem desejos contra o Espírito, e o Espírito tem desejos contra a carne. Há uma oposição entre carne e Espírito, de modo que nem sempre fazeis o que gostarias de fazer. Se, porém, sois conduzidos pelo Espírito, então não estáis sob o jugo da lei. São bem conhecidas as obras da carne: fornicação, libertinagem, devassidão, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, intrigas, discórdias, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a essas. Eu vos previno, como aliás já o fiz, os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Porém, o fruto do Espírito é caridade, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, lealdade, mansidão, continência. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Jesus Cristo crucificaram a carne com suas paixões e seus maus desejos. There can be no law against things like that, of course. You cannot belong to Christ Jesus unless you crucify all self-indulgent passions and desires. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também segundo o Espírito, corretamente. Palavra do Senhor. O coro entoa com a Assembleia a sequência. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio, vinde. No labor, descanso, na aflição, remanso, no calor, aragem. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele.
Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente. Dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei. Todos colocam-se de pé, temos o canto de aclamação ao Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador, diz o canto de aclamação ao Evangelho. A página do Evangelho que ouviremos nesta celebração eucarística, solenidade de Pentecostes, é de João, capítulo 15, versículos 26 e 27, e capítulo 16, versículos 12 a 15. O Santo Padre, neste momento, coloca o incenso no turíbulo, com o qual será incensado o livro dos Santos Evangelhos, antes da proclamação do Evangelho de João, capítulo 15, versículos 26 e 27, capítulo 16, versículos 12 a 15. O Espírito da Verdade os encaminhará à verdade completa. O diácono acaba de receber a bênção do Santo Padre, toma novamente o Evangelho em suas mãos e com o evangeliário dirige-se agora ao ambão, onde será proclamado o Santo Evangelho. Para aqueles que nos acompanham de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, destacamos, estamos transmitindo a Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, na solenidade de Pentecostes. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria a Dei Domine. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Quando verrà il Paraclito, che io vi manderò dal Padre. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos:
Quando vier o defensor que eu vos mandarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim. E vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o começo. Molte cose ho ancora da dirvi, ma per il momento non siete capaci di portarne il peso. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas Quando verrà lui, lo spirito della verità, não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo o que o Pai possui é meu. Por isso, eu disse, o que ele receberá e vos anunciará é meu. Palavra da salvação. Proclamado o Santo Evangelho, temos a seguir a homilia do Papa Francisco nesta celebração da solenidade de Pentecostes. Acompanhemos. Nel racconto della Pentecoste, na narração do Pentecostes, os Atos dos Apóstolos mostram-nos um duplo âmbito de ação do Espírito Santo na Igreja, em nós e na missão, com duas características, ou seja, força e gentileza. L'azione dello Spirito in noi è forte, come simboleggiano A ação do Espírito em nós é forte, como simbolizam os sinais do vento e do fogo, que aparecem na Bíblia, frequentemente associados com a força de Deus. E con questa forza non riusciremo mai a sconfiggere. Isto é importante porque, por nós mesmos, sem esta força, nunca conseguiremos derrotar o mal, nem vencer os desejos da carne, referidos por São Paulo. Sem essa força, jamais conseguiremos. Vincere quelle pulsioni dell'anima, Vencer as pulsões da alma, a idolatria, a discórdia, as invejas, e com o Espírito se pode conseguir, porque ele entra no nosso coração árido, duro e frio, arruinando as nossas relações com os outros, e ele entra e cura tudo. Anche ce lo mostra Gesù, quanto spinto dallo Isso Spirito nos mostra Jesus, nisto o Espírito Santo. Se o permitirmos, ajuda-nos e apoia-nos para os nossos momentos de luta se transformarem em oportunidades de crescimento, em crises salutares, de onde sairmos melhores, mais fortes, capazes de amar com liberdade. É forte e gentil. O vento e o fogo não destroem, nem reduzem a cinza o que tocam. Ele o enche a casa onde se encontram os discípulos e o outro pousa delicadamente em forma de chamas sobre a cabeça de cada um.
Esta delicadeza é também traço da ação de Deus que encontramos muitas vezes na Bíblia. Pensemos, por exemplo, poi delicatamente messe a dimora le pianticelli della virtù, le bagna di cura, le protegge con amore, perché crescano. Como é maravilhoso ver como a mesma mão robusta e calejada que primeiro desenterrou os torrões das paixões, depois depõe delicadamente as plantinhas da virtude, rega-as, cuida com elas. Assim é o Espírito, forte, nos dá força para vencer e também é delicado. Fala-se da unção do Espírito. O Espírito nos unge, está conosco. Como diz uma bela oração da Igreja Antiga, a vossa mansidão, ó Senhor, permaneça comigo, bem como os frutos do vosso amor. O Espírito Santo, descido sobre os discípulos, fez-se próximo, isto é, Paráclito, atua transformando seus corações e infundindo neles uma audácia que os leva a transmitir aos outros a sua experiência de Jesus, que é a esperança que os anima. Como testemunharão depois Pedro e João, quando o Sinédrio lhe quis impor a proibição formal de falar ou ensinar em nome de Jesus, eles responderam: não podemos deixar de afirmar o que vimos e ouvimos. Para responder a isso, tem a força do Espírito Santo. Isto é importante também em nós, que recebemos o dom do Espírito do batismo e da confirmação. Do cenáculo desta basílica, como somos enviados a anunciar o Evangelho a todos, indo sempre mais além, não só em sentido geográfico, mas também ultrapassando barreiras étnicas e religiosas, até se chegar a uma missão verdadeiramente universal. E graças ao Espírito podemos e devemos fazê-lo com a mesma força e a mesma gentileza. Com a mesma força, não com arrogância e imposição. O cristão não é prepotente. A sua força é a força do Espírito. Nem com cálculos e astúcia, mas com a energia que vem da fidelidade à verdade que o Espírito ensina aos nossos corações e faz crescer em nós. E por isso, não desistimos, mas continuamos a falar de paz a quem quer a guerra, a falar de perdão a quem semeia vingança, a falar de acolhimento e solidariedade que fecha as portas a quem tranca as portas e ergue barreiras de vida a quem escolhe a morte, de respeito a quem gosta de humilhar, insultar e descartar, de lealdade, a falar de lealdade a quem rejeita qualquer vínculo, confundindo liberdade com um individualismo superficial, opaco e vazio. Sem nos deixarmos amedrontar pelas dificuldades, zombarias e oposições que, hoje como ontem, nunca faltam na vida apostólica. E, ao mesmo tempo que fazemos com esta força, o nosso anúncio deve ser gentil, para acolher a todos. Não esqueçamos isso. Todos, todos, todos. Não esqueçamos aquela parábola dos convidados à festa que não quiseram ir. Ide às encruzilhadas e portai todos, 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 bons e maus. O Espírito nos dá a força para seguir adiante e chamar a todos com aquela gentileza de acolher a todos. Nós, irmãos e irmãs, precisamos muito de esperança
que não é otimismo, é outra coisa. Precisamos de esperança. A esperança se representa como a âncora ali à beira e nós com a corda rumo à esperança. Precisamos de esperança, precisamos elevar os olhos, levantar os olhos para horizontes de paz, fraternidade, justiça e solidariedade. Esse é o único caminho da vida, não há outro. É certo que o mesmo, muitas vezes, infelizmente, não se apresenta fácil. Antes parece tortuoso e em subida. Mas sabemos que não estamos sozinhos. Temos esta segurança que, com a ajuda do Espírito Santo, com os seus dons, juntos podemos percorrê-lo e torná-lo sempre mais acessível também para os outros. Renovemos, irmãos e irmãs, nossa fé na presença do Consolador ao nosso lado e continuamos a rezar: Vinde, Espírito Criador, iluminai as nossas mentes, enchei da vossa graça os nossos corações, guiai os nossos passos, dai ao nosso mundo a vossa paz. Amém. Assim, o Santo Padre, na homilia desta celebração, que se conclui com esta oração, em forma de oração, este apelo, essa oração pedindo, então, ao Consolador: Vinde, Espírito Criador, iluminai as nossas mentes, enchei da vossa graça os nossos corações, guiai os nossos passos, dai ao nosso mundo a vossa paz. Segue este momento de silêncio, momento de interiorização da palavra de Deus que nos foi anunciada, o Evangelho que nos foi proclamado, e para refletirmos também sobre as palavras que o Santo Padre quis nos propor em sua homilia, na reflexão desta celebração eucarística na solenidade de Pentecostes. O Santo Padre ressaltou mais vezes a necessidade que todos nós temos de esperança, de levantar os olhos para horizontes de paz, de fraternidade, de justiça e de solidariedade, ressaltando que este é o único caminho da vida e que não há outro. Segue a nossa profissão de fé, o credo.
Temos a oração universal, a oração dos fiéis. Irmãos caríssimos, animados pelo Espírito de Pentecostes, que sustenta a nossa oração, supliquemos com confiança ao Pai, a fim de que proteja no amor Cristo Senhor. A primeira oração será feita em chinês. Oremos pela Santa Igreja de Deus. O Pai da Luz, que santifica a Igreja com os sacramentos pascais, lhe conceda fazer resplandecer no mundo a graça da comunhão fraterna. A segunda oração em língua polonesa. Oremos pelo Papa e todos os pastores da Igreja. O Pai Celeste, que consagra os missionários do Evangelho, conceda ao Papa Francisco e aos pastores da Igreja levar em todas as partes do mundo o anúncio da Páscoa de Cristo. A terceira oração será feita em francês. Oremos pelos governantes. O Pai da vida, que alimenta pensamentos de paz para a humanidade inteira, conceda aos governantes das nações buscar sempre o diálogo e a concórdia entre os povos. A quarta oração em língua filipina. Oremos pelos que sofrem no corpo e no espírito. O Pai de toda consolação, que cuida da obra das suas mãos, conceda aos que sofrem no corpo e no espírito sentir a proximidade da comunidade cristã. A quinta oração será feita em língua suahili. Oremos por todas as famílias. O Pai do amor, que dispensa com abundância os dons de seu Espírito, conceda às famílias crescer na alegria, na benevolência e na caridade evangélica. Escutai, ó Pai, a oração da vossa Igreja no dia consagrado pelo dom do Paráclito. Concedei-nos crucificar a carne com suas paixões para caminhar segundo o Espírito do vosso Filho, Ele que vive e reina nos séculos dos séculos. Amém. Temos agora o canto do ofertório com a procissão das oferendas, duas crianças que levam até o Santo Padre as oferendas, as abençoa e as oferendas em seguida são levadas ao altar. Alguns familiares, algumas famílias que levam ao Santo Padre as oferendas
Um casal com 2 filhos. Mais um casal com 2 filhos. Ambos casais italianos. E após terem levado as oferendas até o Santo Padre, as mesmas são levadas ao altar. Aqueles que nos acompanham tendo as imagens geradas pelo Centro Televisivo Vaticano podem ver o altar da confissão com a estrutura do baldaquino de Bernini encoberta, vez que está passando já de algumas semanas por uma reforma. No altar, o cardeal Arthur Rocha, prefeito do dicastério para o culto divino e a disciplina dos sacramentos, ele que concelebra no altar e conduz a oração eucarística. Neste momento, o cardeal Arthur Rocha incensa as oferendas, incensa o altar em preparação para o sacrifício. Para aqueles que nos acompanham de a pouco, particularmente aqueles que nos acompanham pelo rádio, destacamos, estamos transmitindo a Santa Missa, presidida pelo Papa Francisco, na Basílica de São Pedro, este 19 de maio, domingo de Pentecostes. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa. Mando al Padre lo Spirito Santo
promesso dal tuo Figlio, Concedei, nós vos pedimos, Senhor, que, conforme a promessa do vosso Filho, o Espírito Santo nos revele mais abundantemente o mistério deste sacrifício e nos manifeste toda a verdade. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza. Rendere grazie. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso. Pois, para levar à plenitude o mistério pascal, derramastes hoje o Espírito Santo sobre aqueles que, em comunhão com vosso Filho unigênito, se tornaram vossos filhos e filhas por adoção. É Ele que, no início da Igreja nascente, infundiu em todos os povos o conhecimento do verdadeiro Deus e reuniu as diversas línguas na profissão de uma só fé. Por isso, transbordando de alegria pascal, a humanidade toda exulta, mas também as forças do alto e os angélicos poderes proclamam sem fim o hino da vossa glória, cantando a uma só voz. Oração Eucarística Terceira. Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti resi grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Adoremos o Santíssimo Corpo do Senhor. Allo stesso modo, dopo aver cenato,
prese il calice, ti resi grazie con la preghiera di benedizione, lo diedi ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Adoremos o Santíssimo Sangue do Senhor. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione, e a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi. A oração eucarística neste momento é feita pelo cardeal Leonardo Sandri, prefeito emérito do Dicastério para as Igrejas Orientais. Questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra. Il tuo servo e nostro Papa Francesco, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza, nel giorno santissimo in cui l'effusione del tuo Spirito l'ha costituita sacramento di unità per tutti i popoli. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme, a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Rezemos o Pai Nosso.
Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri di ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Nello spirito del Cristo risorto, scambiatevi il dono della pace. Chegamos assim ao momento do abraço da paz. A paz de Cristo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta. Que o Senhor Jesus nos conceda a todos a sua paz. A paz de que tanto precisamos e a paz que somente Ele pode nos conceder. A paz de Cristo a todos. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Neste momento comunga o cardeal Arthur Rocha, prefeito do Dicastério para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos. Assim também os demais concelebrantes. E o Papa Francisco, que preside a esta celebração eucarística. Destacamos ainda os demais concelebrantes, 220 sacerdotes, 16 bispos e 22 cardeais.
assim, amigo ouvinte, telespectador e internauta, destacamos que a solenidade de Pentecostes é celebrada após 50 dias da Páscoa. Nesta festa, recorda-se o dom do Espírito Santo, que dissipa a confusão de Babel, com a morte, ressurreição e ascensão ao céu de Jesus. Os povos voltam a se entender com a mesma língua, a do amor. Em meados do século III, Tertuliano e Orígenes já falavam de Pentecostes como uma festa celebrada após a Ascensão. No século IV, a festa de Pentecostes era celebrada normalmente em Jerusalém, como recorda a nobre peregrina Egéria, repropondo o tema da renovação atuada nos corações dos homens com a vinda do Espírito. Vale destacar que Pentecostes teve início com o povo judeu, que celebrava a festa das semanas, um acontecimento de origens agrícolas para comemorar as primícias da colheita e a colheita anual. Com o passar do tempo, os judeus começaram a recordar a revelação de Deus a Moisés no Monte Sinai e o dom das tábuas da lei, os 10 mandamentos. Para os cristãos, este evento tornou-se memorial de Cristo que, ao voltar para a glória do Pai, se fez presente no coração do homem por meio do Espírito, mediante a lei doada por Deus, escrita nos corações. A aliança nova e definitiva não é mais fundada em uma lei, escrita em tábuas de pedra, mas na ação do Espírito de Deus, que renova todas as coisas, gravada nos corações de carne. Assim disse o Papa Francisco na audiência geral de 19 de junho de 2019. Com Pentecostes, tem início a Igreja e a sua missão evangelizadora. De fato, na solenidade de Pentecostes, celebramos a descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos, início da expansão da Igreja e princípio da sua fecundidade. Lembramos que o tempo pascal não termina com a solenidade da Ascensão, celebrada no domingo passado, mas hoje, com a solenidade de Pentecostes, dia em que o Senhor envia o Espírito Santo sobre os discípulos. Este dom os torna capazes de ir até os confins da terra para dar testemunho de Jesus. Podemos assim dizer que é precisamente com Pentecostes que tem início a nossa ascensão para o Pai. Todos ficaram repletos do Espírito Santo, anunciando as maravilhas de Deus. Aleluia!
diz a antífona da comunhão desta celebração, consignada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 4 e 11. Segue um momento de silêncio, um momento de interiorização, um momento de agradecimento a Deus pela comunhão participada. Lembramos que Pentecostes é, no fundo, a festa da fraternidade, da compreensão e da comunhão. O Santo Padre destacou isso na homilia desta celebração de Pentecostes. Todos colocam-se de pé. Temos a oração após a comunhão. Ó Deus, que enriqueceis a Igreja com os bens do céu, conservai-a em vossa graça, para que o dom do alto, o Espírito Santo, nela continue sendo sua força e o alimento espiritual que recebemos, aperfeiçoe em nós a obra da redenção por Cristo nosso Senhor. Amém. Preparemo-nos para receber a bênção final, a bênção do Santo Padre. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Inchinatevi per la benedizione. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria de sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo, descido de modo admirável sobre os discípulos, por seu poder purifique os vossos corações de todo o mal e vos ilumine com o esplendor da sua luz. Amém. Aquele que na proclamação de uma só fé reuniu a diversidade das línguas, vos faça perseverar na mesma fé e por ela passar da esperança à plena visão. Amém. La benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio, Spirito Santo, descenda sobre voi e con voi rimanga sempre. Amém. Amém. Ite missa est, alleluia, alleluia. Assim chegamos ao final desta Santa Missa, agradecendo a você, amigo ouvinte, telespectador, internauta que esteve conosco, lembrando este momento solene da Igreja, quando celebramos a solenidade de Pentecostes, a descida do Espírito Santo sobre a Virgem Maria e os apóstolos, início da expansão da Igreja e princípio da sua fecundidade. Assim, lembramos, Santo Padre
que quis destacar a necessidade que todos temos muito de esperança. Todos nós, irmãos e irmãs, disse Santo Padre, temos tanta necessidade de esperança, de levantar os olhos para horizontes de paz, fraternidade, justiça e solidariedade. Tal é o único caminho da vida e não há outro, destacou. É certo que o mesmo, muitas vezes, infelizmente, não se apresenta fácil, observou. Antes aparece tortuoso e em subida. Mas sabemos que não estamos sozinhos. Com a ajuda do Espírito Santo, com os seus dons, juntos podemos percorrê-lo e torná-lo sempre mais acessível também para os outros. Santo Padre quis concluir a sua homilia em forma de oração, dirigindo-se ao Espírito Santo, e nós, ao concluirmos essa transmissão, fazemos a mesma oração. Vinde, Espírito Criador, iluminai as nossas mentes, enchei da vossa graça os nossos corações, guiai os nossos passos, dai ao nosso mundo a vossa paz. Lembramos que logo mais ao meio-dia estaremos transmitindo a oração mariana do Regina Coeli com o Santo Padre, oração conduzida pelo Santo Padre, em torno das 11h55, horário local. Estaremos então entrando no ar às 5h55 do horário de Brasília, portanto, para transmitir a oração do Regina Coeli, conduzida pelo Santo Padre. E não nos resta que agradecer a todos que estiveram conosco. Dos estúdios da Rádio Vaticano, Vatican News, Raimundo Lima, a você, amigo ouvinte, telespectador internauta, mais uma vez, um feliz e santo domingo, solenidade de Pentecostes. Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo.